Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre um assunto que, olha, sempre gera dúvidas: o excesso na capacidade máxima de tração. Pois é, fica a pergunta no ar. O que a lei realmente diz sobre isso? O que acontece na prática quando um veículo passa desse limite? Quais são as regras, as penalidades? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos direto aos fundamentos dessa infração, olhando o que está escrito lá no Manual de Fiscalização. Olha aí, essa é a identidade da infração. O código de enquadramento é o 68820, e a base legal para ela está no artigo 231, inciso 10, do Código de Trânsito Brasileiro. A gravidade é média, o que já resulta em 4 pontos na carteira do proprietário do veículo. E o que ela significa na prática? A infração acontece quando um veículo está transitando com um excesso de até 600 kg na sua capacidade máxima de tração. É um limite bem específico e, como a gente vai ver, existem outros códigos para excessos maiores. Agora, para a gente entender essa regra 100%, a gente precisa conhecer a linguagem da lei, né? Então, bora decifrar os termos técnicos mais importantes. E a principal sigla que a gente precisa entender é essa, CMT. Fica a pergunta, mas o que significa exatamente? CMT, então, é a capacidade máxima de tração, ou seja, é o peso máximo que um veículo trator, tipo um caminhão, pode puxar. E quem define esse valor? O fabricante. Ele se baseia na força do motor e na resistência de toda a estrutura. Passar desse limite é um perigo enorme, porque coloca uma pressão absurda nos freios, na suspensão, no chassi. O risco de acidente grave aumenta muito. Outro termo fundamental é a tara. É o peso do veículo, digamos, pronto para o trabalho, mas ainda sem carga. Isso inclui o chassi, a carroceria, os equipamentos, o tanque cheio, as ferramentas, tudo, menos a carga e os passageiros. E para fechar, CVC, ou combinações de veículos de carga. Sabe aquelas composições enormes que a gente vê nas estradas com um cavalo mecânico puxando um ou mais semi-reboques? É isso. E é exatamente nesse contexto que a fiscalização da CMT é mais comum. Beleza. Com os termos mais claros, como é que essa fiscalização acontece na prática? Como o agente de trânsito lá na pista verifica se a CMT foi desrespeitada? Existem basicamente 2 jeitos. O primeiro é a pesagem direta na balança rodoviária, sem mistério. O segundo método, que acontece quando não tem balança por perto, é pela verificação dos documentos. Nesse caso, o agente soma a tara do veículo com o peso da carga que está declarado na nota fiscal. Simples assim. Certo. Então, o veículo foi fiscalizado, o excesso foi constatado. E aí, quais são as consequências para o infrator? A primeira consequência vai direto para a CNH. Por ser uma infração média, são registrados 4 pontos no prontuário do proprietário. E claro, junto com os pontos, vem a penalidade financeira. É aplicada a multa no valor correspondente a uma infração de natureza média. Mas olha, a consequência de maior impacto é esta aqui, a retenção do veículo. Isso mesmo, ele não pode seguir viagem enquanto a irregularidade não for resolvida. E para resolver, tem que fazer o tal do transbordo, que é transferir toda a carga excedente para outro veículo. Essa medida não é só punição, é uma questão de segurança para todo mundo na via. É muito importante não confundir este enquadramento com outros que também tratam de excesso de peso, porque a legislação é bem específica com isso. Presta atenção nessa diferença que é crucial. O código 68820, que a gente está vendo hoje, se aplica só para um excesso de até 600 kg. Se o excesso for entre 601 e 1.000 kg, o código já muda para 68900. E se passar de 1.000 kg, aí o código é o 69040. E para mostrar o quão séria é essa regra, tem essa citação direto do Manual de Fiscalização. Na fiscalização da CMT não será admitida qualquer tolerância. Ou seja, é tolerância zero, nem 1 quilo a mais. O valor que o fabricante indicou é o limite absoluto. E ponto final. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Contato pelo e-mail federasdoensinopapodetransito@gmail.com.